Olá, bem-vindo ao primeiro exemplo da segunda parte da introdução à ESP-DF. Nesse exemplo nós vamos falar sobre os timers no ESP32. Como já vimos aqui no artigo, o ESP32 tem três tipos de timer. Os timers do FreeRTOS, esse nós não vamos abordar porque nós já temos uma série de artigos falando só sobre o FreeRTOS. Vamos falar aqui do GPTimer e do ESP-Timer. Uma primeira coisa que nós podemos notar aqui nos includes é que o GPTimer ele é um driver e o ESP-Timer não. Isso acontece porque, como a gente já falou, os drivers são APIs para o nosso hardware do ESP32. Como no caso o GPTimer ele é um hardware timer, ou seja, ele é uma representação dos timers no hardware, ele precisa incluir o driver. Já o ESP-Timer ele é um software timer, ou seja, ele é uma criação puramente por código. Ou seja, ele não tem relação nenhuma com o hardware que ele está rodando. É uma implementação de software. Aqui nós temos apenas algumas definições, como os LEDs que nós estamos usando como saída, e o tempo aqui de delay entre cada piscada aqui do LED. Começando aqui na inicialização dos timers, vamos falar aqui sobre o ESP-Timer. O ESP-Timer ele é um software timer. A configuração dele é bem simples e é até bem parecida com o FreeRTOS Timer. Com a diferença, claro, que o ESP-Timer ele roda no TIC do sistema, ou seja, quanto mais rápido sua placa ESP32 estiver rodando, mais rápido o ESP-Timer vai rodar, diferente do FreeRTOS que usa os tics do sistema operacional, que no caso é configurado aqui no SDK-config. Primeiramente aqui, a gente vai ter que criar nossa configuração aqui, nosso timer. O primeiro parâmetro é o callback, ou seja, o evento que nós vamos chamar toda vez que um evento acontecer. Os argumentos dessa função, como ela não recebe argumento, botamos null. Um método de despache, se nós queremos que esse evento aqui ele seja chamado como uma task do FreeRTOS ou como uma interrupção. Como interrupção, é desabilitado por padrão por meio dessa flag aqui, que pode ser alterada aqui na SDK-config. Mas por padrão, ele vai lançar como task. Aqui é o nome do nosso timer, nós podemos usar isso aqui para informações úteis de debug, na hora que a gente fazer dump das informações do timer. Aqui a gente não vai usar, mas a gente só configurou para estar configurado. E aqui se ele deve pular eventos que ainda não foram tratados. Como o ESP-Timer é um software timer, você pode criar vários timers de uma vez só. Então o que isso pode acarretar é que se dois timers acabarem jogando eventos ao mesmo tempo, um desses eventos não vai ser lido na hora correta. E aqui diz se ele deve pular esse evento que não foi lido ou se ele deve guardar numa fila e executando ali de um em um. No caso, ele pode pular, não vai fazer diferença porque a gente só tem um timer aqui, mas é interessante aí ele ter essa opção. Feito isso, nós vamos criar o timer, passando essa struct de configuração e o nosso handler, que nós declaramos ali no escopo global. Para iniciar o timer, nós temos as duas funções, ESP-Timer Start Periodic, que vai startar o evento de tempos em tempos, e o Start Once, que vai rodar o evento só uma vez. O primeiro argumento é o nosso handler, o segundo argumento é o tempo que ele vai demorar para executar esse evento. No caso, como ele é periódico, ele vai rodar o evento a cada aqui 0,5 segundos. Esse tempo aqui, gente, é em microsegundos, tá? Não é em milissegundos, que nem as funções do Arduino. Feito isso, o timer vai começar a rodar normalmente. Agora na GPTimer, que já é um hardware timer, ou seja, já é uma representação do hardware do ESP32, ele já é um pouquinho mais complexo. Primeiro nós temos a struct de configuração do timer. O primeiro argumento aqui é a fonte de clock desse timer. No caso a gente está usando aqui a PB, que é a fonte padrão, mas você pode escolher outras fontes aí de clock. A direção do computador. Você vai pegar o valor, vai começar de 0, 1, 2, 3, 4 e assim, ou se ele vai descer, decrementar esse valor, ou seja, 10, 9, 8, 7, assim vai. Aqui é a resolução em Hz, tá? Aqui estamos colocando uma resolução de 1 milhão de Hz, ou seja, 1 MHz, o que vai gerar para a gente um tick de aproximadamente 1 microsegundo. Aqui, a prioridade da nossa interrupção. A gente tem que definir isso porque, diferente da ESP-Timer aqui em cima,
o GPTimer ele só chama tarefas como interrupção. Por isso, a gente tem que definir aqui as configurações dessa interrupção. No caso, a prioridade da interrupção e se a nossa interrupção pode ser compartilhada com outras interrupções de mesmo número, a gente está deixando tudo em zero aqui, porque, primeiro, a gente não está usando outras interrupções no nosso código, segundo, que a gente não abordou o tema interrupção aqui nos posts da ElectroGate. Quer dizer, nós já abordamos isso em alguns outros posts, mas não especificamente sobre as interrupções do ESP32. Configurando aqui o timer, você vai configurar struct de eventos dele. Esse struct vai guardar esses três valores aqui. Primeiro valor é a cada quanto tempo ele vai gerar o evento. Aqui vai depender dos ticks dele. No caso, aqui o valor vai ser em microsegundos, porque o nosso clock é de 1 MHz. Se você aumentar esse valor, você vai ter que mudar aqui o tempo dos ticks. É bom prestar atenção nisso. Aqui o valor de reload, ou seja, quando o timer ele ter que resetar, seja porque ele chegou no máximo dele, no overflow, ou por causa dessa flag aqui embaixo que a gente já vai explicar, para que valor ele deve resetar. No caso, a gente está resetando aqui o timer de volta para zero, mas você pode colocar para ele resetar para qualquer valor de 32 bits. Essa flag aqui diz se ele deve resetar quando o evento acontecer ou se ele deve resetar do modo normal. O modo normal nada mais é do que o overflow do timer. Ele vai contar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar no overflow dele ou no underflow, que é do zero, dependendo da direção de contagem, ele vai resetar. Aqui nós estamos colocando essa flag em 1, porque nós queremos que o timer resete toda vez que o evento for chamado, ou seja, toda vez que o contador atingir esse valor de alarm count. Aqui é a struct que vai guardar o nosso callback. Ela só recebe um parâmetro, que é a função que nós vamos chamar. Feito isso, nós vamos criar aqui um timer, passando aqui a nossa struct de configuração e o nosso handler GPTimer. Vamos configurar os eventos do timer, passando aqui o nosso handler e passando aqui a configuração de eventos. Vamos registrar o nosso callback, passando aqui o nosso handler, nossa função aqui de callback, nossa struct de callback. E aqui são os argumentos. No caso, não recebe nenhum argumento, então vamos colocar null. Feito isso, a gente vai salvar essas informações para o hardware do ESP32, que é isso que essa função está fazendo. E aqui nós vamos iniciar aqui a contagem do timer. Depois que você chama aqui o GPTimer start e o start periodic de ambos os timers, eles vão começar imediatamente a fazer a contagem. E quando eles chegarem nos eventos, eles vão executar essas funções aqui. Aqui, as duas funções elas fazem basicamente a mesma coisa. Ele vai ler um valor da porta. Se esse valor for 0, ele vai deixar 1. Se esse valor for 1, ele vai mudar para 0. E vai salvar, e vai mandar esse valor aqui para a porta de saída. Nós podemos fazer uso dessas duas funções aqui de input e de output, porque a nossa GPIO pode ser configurada para isso no ESP32. Como nós podemos ver aqui, nós colocamos que o modo é GPIO Mode Input Output. Ou seja, nós podemos fazer uso tanto das funções de input quanto das de output sem nenhum problema. Como a gente pode ver aqui na própria descrição da função de input, se essa porta não tivesse configurada para input, o valor sempre seria 0. Ou seja, se não tivesse o modo input-output, nós não íamos conseguir fazer isso daqui de forma simples. Nós teríamos que ter uma flag global que salva o estado do LED e depois salva na porta. Aqui nós podemos fazer isso de forma automática. Esses outros, diferente aqui do ESP-Timer que só recebe os argumentos, aqui no GPTimer Callback ele recebe uns dados a mais, mas é porque ele é uma interrupção. Esses dados aqui são úteis para quando nós estivermos lidando com várias interrupções ao mesmo tempo. Por exemplo, vários timers gerando interrupções no mesmo número de interrupção. No caso, a gente ainda não abordou interrupções, então a gente não precisa falar deles agora. E no mais, é só isso que nós tínhamos para falar sobre a configuração dos timers no ESP32. Agora pode continuar sua leitura.